Santa Palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém. Glória a Deus. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Por que as testemunhas estão nos cercando? Porque tem algo de valor na nossa vida. Uma pessoa só cerca um lugar quando tem alguma coisa de valor naquele lugar. Uma pessoa rodeia um lugar quando tem alguma coisa que possa lhe alimentar, que possa lhe dar livramento, que possa lhe trazer cura, benefícios naquele lugar. Então, se tem uma nuvem de testemunha rodeando aqueles que amam, que guardam a palavra de Deus, é porque tem algo glorioso na tua vida, que essa nuvem de testemunha está desejosa para conseguir, para conquistar, para pôr a mão, para se alimentar, para chegar, para se aproximar. Estão te rodeando. Te rodeiam no trabalho, te rodeiam no meio da tua parentela, te rodeiam na rua quando tu anda, te rodeiam no bairro que tu mora, na cidade que tu mora, na escola que tu estuda, estão sempre te rodeando. Quando alguém está em alguma situação de aperto, tem um crente ali, aquele ali não, aquele ali não, aquela ali não, chama aquele lá. Por que aquele lá? Porque aquele lá eu tenho observado. Aquele lá eu vejo Deus na vida dele. Aquele lá eu estou vendo que aquele é sério, aquele não é crente como o outro, chama aquele lá. Por quê? Porque a nuvem de testemunha que está te observando, ela está vendo os frutos que estão aparecendo na tua vida. Certa vez Satanás possuiu uma mulher numa avenida de casas, lugar fechado, e a mulher possuída lá numa cadeira, e chama um crente que mora ali para orar, e o demônio rindo: é você que vai me expulsar? Que isso? Fala um palavrão aí para a gente ouvir, fala aí. Aí eu vou chamar o outro lá: é você que vai me expulsar? Acende um cigarro aí pra gente. Chama outro crente lá, só crente vindo. Daqui a pouco foram chamar um crente que morava numa outra rua. Quando o homem pisou lá na entrada da avenida, o demônio tomou a boca da mulher e falou: agora eu vou ter que sair, porque com esse aí eu não posso não. Esse aí é servo do Deus Altíssimo. E saiu fora da mulher. Quando ele chegou: o que houve? Que a pessoa: não, já está bem, já está tudo bem. E todo mundo de boca aberta com que o próprio relato que Satanás deu a respeito do servo de Deus. Não, já está bem, já está. Então tá, foi embora. Então não basta você se dizer crente. Você tem que estar rodeado por uma nuvem de testemunha, porque Deus permite isso para te usar como alimento, para te usar como dispenseiro, para te usar como libertador, para te usar com a cura, para te usar com poder. É por isso que Deus permite que a nuvem de testemunha se aproxime de você. Estão te observando. Se um católico faz uma besteira na rua, qual o problema? Nada demais. Se um da Universal faz uma outra besteira na outra rua, qual o problema? Está tudo no mesmo reino. Se um espírita faz uma besteira na outra rua de baixo, se tem pedofilia ali no meio do catolicismo, qual o escândalo? Qual o problema? Está tudo no reino desse mundo, dominado pelo príncipe desse mundo. Mas se um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, comete algum deslize, milhares de dedos vão apontar: olha lá, é crente, olha lá, depois é crente, depois diz que é crente, tá vendo? E vai para a igreja, hein? Prega, hein? É crente, hein? Sabe por quê? Porque a nuvem de testemunho está olhando para mim, está olhando para você, e sabe que o nosso Deus é um Deus que não aceita o pecado. Ele ama o pecador, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não aceita que a pessoa viva no pecado. Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com o erro. Ele é santo, requer de mim e de você que sejamos santos. Procurar andar de uma maneira irrepreensíveis. Estamos sujeitos a pecar? Estamos. Se a gente não vigiar, a gente peca. Mas se pecar, João escreveu: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
Mas nós, como servos de Deus, procuramos andar na palavra dele para não andar em pecado. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Salmo 119, versículo 105. Por quê? Porque tem uma nuvem de testemunho te apontando. Quando Samuel entrava na cidade, ele era rodeado por uma nuvem de testemunho. Vem cá, a tua vida é de paz? Pergunta ele lá, a tua vida é de paz? É de paz a tua vida? Mas tantos outros profetas passavam por lá, mas Samuel. Samuel, se abrir a boca, é ligação do céu na terra, da terra no céu. A palavra na boca desse homem não cai por terra. Se ele falou, Deus vai confirmar. Não, calma, é de paz sim. Aí dava aquele alívio, aquela tranquilidade. Eliseu estava recebendo revelações do que o rei da Síria queria fazer contra o exército de Israel lá, para marchar contra. E Deus revelava a ele e ele passava ao rei: não vai por aqui não, vai por ali. Não vai por lá não, vai por outro lugar. Até que o rei da Síria se indignou, né? Qual de nós aqui é pelo rei de Israel? Porque tudo que eu falo lá na minha câmara de dormir, dentro do meu quarto, ele fica sabendo lá. Aí alguém falou: deve ter algum crente lá recebendo revelação e passando para ele, né? Não, tinha Eliseu, que era muito mais que um crente. Tudo que tu fala aí, meu Senhor, o profeta Eliseu fala para ele lá. Deus revela o profeta Eliseu lá para ele, fala tudinho para ele lá. Naamã ficou leproso, Números capítulo 5, né? Atacado de lepra, né? Números 2 Reis, capítulo 5, é isso? Ficou leproso. A menina que estava na casa dele falou: se tu estivesse lá na minha terra, lá tem um montão de profeta lá, qualquer um que orasse por você, você ia ficar curado. Foi isso que ela disse? Foi isso não. Se tu estivesse lá em Jerusalém, lá tem um profeta. Ele ia impor as mãos sobre o Senhor, e o Senhor ia ficar curado, ele ia orar, Deus ia te levar. E começou a pregar dentro da casa de Naamã, que adorava deuses estranhos. O que Naamã fez? Viajou lá para Israel, ela levou carta na mão do rei para apresentar ao rei de Israel. O rei de Israel rasgou suas vestes: sou eu por acaso algum Deus para mandar ele vir a mim? E Eliseu falou: não, ele vai saber que há profeta aqui, há profeta em Israel. Eliseu nem olhou para a cara dele, só mandou um recado: mergulha 7 vezes no Rio de Jordão e ficarás limpo da tua lepra. Então não era só um crente, era Eliseu. Não era só um crente, era Elias. Não era só um homem, era Abraão, o pai da fé, que creu sem ver. Não era somente um pregador, era João Batista no deserto, abrindo a boca e multidão indo até lá, nuvem de testemunha indo até lá. Quando aparece Jesus, ele mostrou o caráter do ministério dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele você deve ouvir: existir antes de mim, ele tem a primazia. Não sou digno de me abaixando, desatar a correia das suas sandálias. E a multidão que seguia João foi atrás de Jesus. Então, minha irmã, tem algo glorioso, meu irmão, minha irmã, que você carrega dentro de você. É o nome de Jesus, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é o sangue de Jesus, é os olhos de Deus sobre a tua vida. Tudo isso nós carregamos dentro de nós. Então tem uma nuvem de testemunha nos cercando. Se tudo isso está dentro de mim, eu não posso me envolver com o ímpio, eu não posso ter aliança com o ímpio de maneira nenhuma. Crente não faz negócio com o ímpio, nem matrimônio, nem negócio natural, nem negócio espiritual, não faz nenhum tipo de negócio com o ímpio. Crente que se aliança com o ímpio negou a Cristo, porque o nosso Deus não compactua com o Deus que o ímpio serve, que é Satanás. Jesus falou: vem aí o príncipe desse mundo, a qual não tenho nada com ele, nada com ele. Se Jesus não tem, nós também não temos nada com ele. Ele é nosso adversário, Satanás, inimigo das nossas almas. Servimos ao Deus vivo. Então, crente não se aliança com ímpio. Crente não frequenta roda de ímpio. Crente não tem prazer em ficar conversando com ímpio.
Crente não tem prazer em envolvimento com o ímpio. Por quê? Porque a roda, nuvem de testemunha que cerca o crente, é diferente da nuvem de testemunha que cerca o ímpio. O ímpio está na impiedade, tudo que ele fizer chama a atenção de ninguém. Mas quando o crente anda com o ímpio, o provérbio diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Vai estar tudo dentro do mesmo pacote. Alguém vai olhar e vai dizer: não estou vendo quem é crente ali. Um está falando palavrão, o outro está mexendo com a mulher do vizinho, o outro está paquerando a outra na rua, o outro está fumando maconha, está usando droga. Tem crente ali no meio, quem é o crente? Não, sai fora dessa nuvem. Essa nuvem é a nuvem maligna, a nuvem estranha. A nuvem que nos cerca são de pessoas famintas de ouvir a palavra de Deus. São de pessoas desejosas de querer aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Na hora que tem um aperto, alguém manda chamar aquela irmãzinha que mora naquela rua ali embaixo. Aquela irmã daquela casa, qual casa? Aquela casa daquela cor. Ah, já sei qual é. Aquela mulher tem o Espírito de Deus. Manda chamar aquele homem. Onde? Ele mora ali em cima, numa casa assim. Vai lá, toca na campainha, bate na porta. Ah, por que aquele homem? Porque aquele tem o Espírito de Deus. Quer uma prova? Se você está bem, se você está andando aprovado diante dos olhos de Deus, quer? Deixa o ímpio olhar para você e mesmo na impiedade que ele vive, não conseguir negar que existe Deus na tua vida. Essa é a prova de que você não está andando na mesma impiedade dele. Olha, eu não sou crente não frequento a igreja evangélica, mas aquela mulher ali, aquele homem ali, se eu me tornar um crente, olha lá, aquele ali é crente, aquela ali tem Deus na vida dela. É a prova de que tu não está andando pelo caminho do ímpio. Quando alguém olha para você e dá testemunho dos frutos que o Espírito Santo está deixando aparecer na tua vida, aí a pessoa fala: não, aquela ali é serva de Deus. Sabia que tinha alguma coisa diferente na vida daquele homem, tinha alguma coisa diferente na vida daquela mulher. Quando ela abre a boca, eu me sinto bem. Eu não sei explicar o que é, mas eu me sinto bem. Ela impôs as mãos sobre mim, orou, eu fui curada daquela enfermidade. Aquela ali serve ao Deus vivo, aquela ali teme ao Senhor, aquela ali tem um Deus na vida dela. Então, o autor de Hebreus escreve dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja bem, deixemos todo embaraço. Tem muita gente que ou por covardia, ou por inocência, ou por cegueira espiritual, ou por estar cru no Evangelho. É uma dessas coisas. Diz o seguinte: ajuda a irmã, ora por mim aí, que Satanás botou um empecilho no meu caminho, botou um embaraço aí. Diabo não bota embaraço no caminho do crente, para o crente se embaraçar. O diabo te dá proposta. Se você aceitar a proposta, foi você que se embaraçou, não foi ele que foi lá e te embaraçou. O diabo falou para Eva comer do fruto, porque ela seria igual a Deus. Eles seriam iguais a Deus, os olhos dele iam se abrir, iam ser iguais a Deus. Se comesse do fruto, conhecedor do bem e do mal. Ele lançou a proposta, ela meteu a mão e comeu e deu para o marido. Aceitou a proposta, entrou no embaraço. Observa o que ele está dizendo aqui, ó. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não está dizendo que é Satanás que está embaraçando, é nós que temos que deixar o caminho que vai levar a gente ao embaraço. Tu está se aliançando com ímpio, com ímpia, vai se embaraçar. Está namorando ímpio, está namorando ímpia, vai se embaraçar. Está frequentando os mesmos lugares que o ímpio, sentando na roda junto com ele, vai se embaraçar. Está concordando com as mesmas coisas que os ímpios concordam, vai se embaraçar. Está aplaudindo e achando bom as mesmas coisas que o ímpio também acha, vai se embaraçar. A nossa palavra, como servos de Deus, tem que ser diferente da dos ímpios. Tem que ser diferente, para que a gente não se embarace no pecado que tão de perto nos rodeia. A gente é que pode ir lá se embaraçar. Satanás não lança embaraço. Pô, eu estava andando com Deus aqui pela palavra de Deus. Poxa, Deus está vendo, o diabo lançou embaraço. Não. Ele
não lança embaraço, ele te dá proposta. O embaraço acontece quando você aceita ela. O embaraço acontece quando você deixa de obedecer a palavra de Deus. O embaraço acontece, você cai no lamaçal do pecado, quando tu desvia os olhos de Cristo, que é perfeito, autor e consumador da nossa fé, e só Ele nós devemos olhar, ouvir, obedecer e seguir. Quando se desvia, aí você entra no embaraço. Aí ninguém reconhece a sua miséria e o seu pecado. Poxa, foi Satanás que lançou uma seta, não sabe nem o que é seta. Pô, foi Satanás que armou um laço aí para mim, não tive culpa não. Que se queixe o homem dos seus próprios pecados. Que se queixe o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Se eu me embaracei, o culpado fui eu. Se eu caí naquela situação pecaminosa, o culpado foi só eu. Satanás está derrotado, já está julgado. Se eu me embaraçar, é porque eu dei ouvidos a alguma coisa que ele me propôs. Quem não dá ouvido ao diabo não se embaraça nas coisas deste mundo. Não tem como. Quem manda na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu só dou ouvido o que ele me manda fazer. Como é que tu vai se embaraçar assim? Quando o diabo vê que tem um crente obediente ao Senhor dos Exércitos, o primeiro a sair da frente desse crente é o próprio Satanás. Então, nós temos que tomar cuidado para não nos embaraçarmos com as coisas desse mundo, porque tem uma nuvem de testemunha. E a nuvem de testemunha não é para estender a mão para te ajudar, é para apontar o dedo para te acusar, para te condenar, para debochar, para te denegrir, para te infamar, para te injuriar, para te caluniar. É para isso que serve a nuvem de testemunha. Nunca é para te ajudar. Se acontece isso dentro das igrejas, né? Quando um cai, ninguém vai lá, por que aconteceu aquilo com a irmã? Com o irmão? Vamos socorrer, vamos ajudar. Está cortado, né? Está desviado, está caído, deixa para lá. Está rebelde, já não sei, conversa fiada. Tem que meter a mão, estender a mão e ajudar. Certa vez um soldado estava na guerra, ligou para a mãe, e para o pai, conseguiu ligar, tinha terminado a guerra, e perguntou ao pai e à mãe se podia levar um amigo para casa da guerra. Aí o pai falou, mas como assim um amigo? Um amigo, um soldado junto comigo aqui na guerra, posso trazer ele para morar junto com a gente? Ele se acidentou. Você acidentou? Se acidentou. Ih, rapaz, então melhor você não trazer não, ele vai dar trabalho. Está acidentado, vai dar trabalho. O que houve com ele? Perdeu uma perna. Não vai poder andar, vai dar trabalho. Foi ferido uma vista dele também, ele não está enxergando de uma vista não. E pior ainda, como é que vai trazer um homem desse para dentro de casa? Olha, e ele está perdendo muito sangue, está fraco, vai precisar ser internado, cuidados médicos. Olha, deixa esse teu amigo aí, não traz ele não. Pai, esse amigo sou eu. Ele mesmo era o soldado ferido que estava sem uma perna, com o olho vazado, e ele estava falando dele para o pai e o pai não sabia. Ele mesmo estava mostrando ali que aquela miséria toda era da vida dele. E ele disse que era um amigo, mas era dele que ele estava falando. Então, as nuvens de testemunhas são para te apontar, são para te acusar. Os amigos que te rodeiam, enquanto você puder servir. O dia que você não puder servir, acabou, amigo. O mundo é assim. A nuvem de testemunha que está à nossa volta, a Bíblia não está dizendo que é uma nuvem de testemunha de crente, nem uma nuvem de testemunha de ímpio. Sabe por quê? Porque nuvem de testemunha, dentro dela tem crente e tem ímpio. Às vezes tu pensa que a acusação vai vir de fora, a acusação vem de dentro da igreja. Quem traiu Jesus? Um ímpio, que estava longe, que a gente nem sabe o nome dele. Quem traiu Jesus foi como o salmista diz, o meu amigo que comia comigo na mesa, levantou o calcanhar contra mim. Quem traía Jesus era quem comia com ele na mesa. Foi esse que traiu Jesus. Quem traiu Jesus é quem tinha um cargo de confiança, carregava as ofertas que era alçada, que era lançada. Foi esse que traiu Jesus. Jesus não foi traído por um estranho. Então, vigia dentro da tua casa, vigia na tua vizinhança, vigia na esquina da tua casa, vigia quando pensar que ninguém está te vendo, os olhos do Senhor estão te vendo, porque Deus está presente em todos os lugares, os olhos dele estão em toda parte, ele está vendo tudo. Vigia quando for se aliançar com o ímpio, com a ímpia, vigia quando for falar com o ímpio, com a ímpia, o que tu vai falar, onde tu vai falar.
Satanás ao teu redor está procurando só a brecha para poder te lançar proposta, para que você caia no embaraço e entre na vida de pecado. Então, temos que tomar cuidado com a nuvem que tão de perto nos rodeia, para que a gente não caia na cilada do inimigo e nos embaracemos com as coisas desse século, com as coisas desse mundo que vai nos levar à morte. Esconde essa palavra no teu coração, porque se tem uma nuvem te rodeando, é porque tem algo de valor dentro de você. Já viu alguém tacar pedra em árvore que não tem fruta? Mas a árvore carregada de fruta, ela é rodeada, é apedrejada, é cercada. Já viu alguém desejar morar, cercar uma casa embaixo de um viaduto para comprar, para morar? Não, mas cerca uma casa no bairro luxuoso, começa a ver quanto é que está cobrando, quanto é que está o preço. Então, se alguém está te cercando, se tem uma nuvem de testemunha que nos cerca, essa nuvem está todo dia nos cercando, é porque alguma coisa de valor tem dentro de nós. Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, ministério, dons, talentos, a unção e muito mais coisas que Deus tem confiado na nossa vida. Então vamos tratar com zelo aquilo que Deus colocou em nós, para que aqueles que se aproximar de nós, aqueles dessa nuvem ou de outros lugares, possam receber a palavra de Cristo e ter oportunidade de salvação. Que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós não somos melhores que ninguém, nem pretendemos almejar isso. Nosso alvo é Cristo. Nós queremos ser e devemos ser diferentes. É esse o nosso objetivo, porque só quem é diferente faz a diferença. Amém? Que o Espírito Santo nos abençoe em nome de Jesus.